queria a sua atenção. A história exclusiva e surpreendente dos reféns do porão. Parece filme de terror, mas aconteceu na vida real. Se você tentar se colocar na pele dessas pessoas, isso dá uma angústia tão grande. Tem um homem que ele colocou 4 pessoas dentro do porão da casa dele por 10 anos. Ele sentia prazer no sofrimento dessas pessoas. 10 anos, tente imaginar. Essas pessoas não podiam sair, elas nem podiam conversar alto que ele começava a fazer ameaças. Eles não tinham contato com ninguém lá fora. Não comiam direito, não podiam ir ao médico. Só que um vizinho começou a desconfiar e denunciou a polícia. Quando os agentes chegaram, é agora que eu te convido para assistir essa reportagem. Veja só o que eles encontraram. As pessoas que estavam no porão, quando perceberam que o socorro chegou, desorientadas, sem saber quanto tempo exatamente estavam ali, é como se os anjos de Deus estivessem arrancando essas pessoas do inferno. É impressionante o que você vai ver. A nossa correspondente nos Estados Unidos, Tina Roma, vai contar uma história da vida real que parece roteiro de filme de terror. Sem direito à liberdade. Tiradas do convívio com a família e amigos. 10 anos sem ver a luz do dia, sem contato com ninguém na rua. Uma prisão dentro de casa. Até que uma denúncia chegou à polícia de Lancaster, uma pequena cidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A frase era clara: havia um corpo ali. Quando os agentes chegaram à residência, uma surpresa que impressionou até os policiais mais experientes. No porão da casa, uma jovem morta e outras 3 vítimas vivas, em condições desumanas. Eram o marido da jovem e outras 2 mulheres. O dono da casa, Donnie Ray Burtfield Jr., para os agentes, disse que era o cuidador dessas pessoas. Começa então uma investigação sobre o caso que chocou o país. A polícia descobriu que a mulher, encontrada sem vida no porão, estava desaparecida há 10 anos. Ela não teve a identidade revelada. A mulher morreu por causa dos abusos que sofreu e a falta de alimentação e de cuidados médicos. O que se vê a seguir é um roteiro de filme de terror. Donnie praticava abusos psicológicos. Ninguém podia sair do porão. Controlava a rotina das vítimas, que eram ameaçadas todos os dias. Se tentassem fugir, seriam mortas. A polícia investiga qual é a relação de Donnie com as 4 vítimas. O único homem era procurado há anos, disse a irmã dele. Ele pesava uns 30 quilos, parecia fraco, não disse nada. Acho que ainda estava em estado de choque. Saí da sala e comecei a chorar porque foi de partir o coração. Teresa Hanson não consegue entender por que o irmão foi vítima de Donnie. Ele é deficiente, mas ela diz que sempre teve independência. Morava sozinho até desaparecer. O irmão foi hospitalizado para recuperar peso. Uma das mulheres resgatadas do porão vivia ali há 10 anos. A outra, há 1 ano. Elas revelaram que eram obrigadas a ter relações sexuais com o acusado. O que vemos em casos como esse é um padrão de controle extremo associado a traços de personalidade antissocial. São pessoas que não sentem empatia, que manipulam e usam o outro como objeto. A frieza e a ausência de remorso podem culminar em crimes tão cruéis como esse de cárcere privado prolongado. A polícia descobriu que Donnie usava os recursos financeiros das vítimas para fazer compras e pagar as faturas do cartão de crédito dele. Só esse ano, gastou cerca de $12 mil, R$66 mil. Durante esses 10 anos, nenhum vizinho desconfiou que ali, naquele porão, um homem aparentemente normal cometia um crime tão perverso. Aqui nos Estados Unidos é relativamente comum que vizinhos não sejam próximos, diferente do Brasil, onde as famílias que moram lado a lado sejam muitas vezes até amigas. Por isso aqui, sinais como janelas sempre fechadas, barulhos estranhos ou mesmo vizinhos que nunca aparecem na rua passem despercebidos. Um caso muito famoso por aqui aconteceu em outro estado americano, Ohio, quando um homem também foi preso por manter 3 mulheres que moravam vizinhas a ele em cárcere privado por 1 década.
Ariel Castro era um motorista de ônibus escolar, imigrante de Porto Rico. Ele enganava as vítimas oferecendo carona ou pedindo ajuda. Assim que entravam no carro, eram levadas para a casa dele e acorrentadas. As vítimas tinham entre 14 e 21 anos quando foram sequestradas. Uma delas chegou a ter uma filha com Ariel. Foi ela que tomou coragem, conseguiu escapar e pediu ajuda a um vizinho. Ariel Castro foi condenado à prisão perpétua e se enforcou na cadeia, aos 53 anos de idade. Assim como Donnie, os vizinhos não desconfiaram de Ariel. Morava sozinho em uma casa simples. As portas estavam sempre trancadas, mas ninguém imaginou algo tão grave. Silvia é amiga de uma das vítimas de Ariel e não se surpreendeu com o caso de Donnie Birchfield. E diz que os vizinhos precisam ficar sempre atentos. Prefiro que um vizinho fique chateado comigo por eu ter dito algo que não gostou, do que saber que alguém estava lá e não fiz nada. Pessoas que ficam muito tempo em cárcere privado, como no caso das vítimas de Donnie Birchfield, ficam tão traumatizadas que nem pensam em fugir. A gente precisa entender que o cativeiro ele é um sistema de controle total, que não só aprisiona fisicamente, mas ele vai reconfigurar todo um processo mental e psicológico dessa vítima para que a fuga e a denúncia pareçam situações muito perigosas. Assim como Ariel Castro, Donnie Birchfield pode receber a pena de prisão perpétua. Os promotores que cuidam do caso aguardam os relatórios de patologistas, os laudos forenses e os recursos de defesa para marcar o julgamento. Isso pode demorar mais de um ano. Donnie teve uma fiança estipulada em $150 mil, cerca de R$825 mil. Ele não pagou e segue preso no centro de detenção de Lancaster, na Carolina do Sul. Obrigado, Tina. 14h51. Fico imaginando aqui, lá nos Estados Unidos, as casas têm esses porões, né? Aqui no Brasil, o pessoal que mora no sul, na região sul, tem muito esse costume também de fazer porão. Não é muito comum em outras regiões do Brasil, mas como que deve ser você ficar preso, você perder o contato com a sua família? É desesperador. E fazendo uma comparação, quando as pessoas disseram que você tem que ficar de olho, porque se você vê alguma movimentação estranha na casa do seu vizinho, que você deve denunciar, tudo bem que a gente não tem porão na maior parte das casas aqui do Brasil. Mas essa semana ainda nós mostramos que tinha uma família refém dentro de casa. Era mulher com os 3 filhos, porque ela começou a se relacionar com um cara que não permitia que ela saísse de casa, que as crianças não iam para a escola. Isso é um cárcere privado, isso é uma cadeia. E essa mulher, depois de 10 anos, foi libertada também pelos policiais. Então a gente tem que ficar de olho assim também. Se você conhece alguém que obriga que a mulher fique trancada em casa, o que os filhos não saiam, isso é uma espécie de cárcere que precisa ser denunciado para a polícia.